Oi, gente. Pois hoje nós vamos fazer a nossa resenha. Nós fizemos a nossa palestra no dia 15, né? No dia 15 agora, sexta-feira passada, e a doutora Fabiana, ela deixou muito claro do porquê que o erro no conceito do câncer de mama acontece, né? Erro no diagnóstico do câncer de mama, por que acontece, e o estudo de caso, experiência de amigos e conhecidos, né? É importante a gente saber dessas definições para esclarecer um pouco mais sobre as dúvidas que tantas mulheres têm. Então, para fazer essa resenha, a gente a gente vai resumir um pouco do que a doutora Fabiana contou para a gente e um pouco também da história de amigos e pacientes que tiveram aí o diagnóstico tardio por erro no diagnóstico do câncer de mama, né? Então, sim, então vamos lá, tá? Vou fazer essa resenha de acordo com as questões que foram colocadas e que foram respondidas pela doutora Fabiana e por mim também, né? Eu também fiquei com algumas dúvidas e foi muito bom que ela tirou essas dúvidas. Foi um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor. Então, uma das perguntas que foi colocada, que muita gente também teve esse questionamento, foi a questão do falso positivo para o câncer. Existe o falso positivo para o câncer? Né? A doutora Fabiana, ela deixou claro que existem doenças, que sim, existem doenças que podem se confundir com o câncer, né? E que isso é necessário, o diagnóstico, ele tem que ser feito não apenas pelos exames, mas levando também em consideração a história do paciente, o exame clínico, para que seja comparado um com o outro, né? Porque vai depender muito de caso. É muito diferente você fazer um diagnóstico e uma análise da história dessa paciente pela idade, pelas condições que a paciente se encontra. Se for uma paciente que está numa menopausa, ela vai ter problemas maiores em relação ao câncer de mama, se for mesmo de fato um câncer de mama, né? E também muita gente perguntou sobre as questões principais quando os médicos se baseiam somente nas suas decisões, né? Para avaliar os laudos dos exames, sem antes ver os exames de imagem. Bom, essa avaliação, esses erros, eles podem ocorrer sim ou não. Foi o que ela deixou claro, né? Existem casos duvidosos? Existem muitos casos duvidosos. O câncer, em casos de câncer de mama, a mamografia, a ultrassonografia, a ressonância nuclear magnética, eles são exames complementares para diagnosticar o câncer, para diagnosticar a doença. Por isso, apenas uma ultrassonografia dificilmente vai dar a certeza que seja um câncer de mama microscópio. Porém, quando essa mulher eles fazem uma análise, né? E essa mulher está na menopausa e ela tem uma massa que é irregular no seio e um crescimento progressivo, existe sinais de suspeita, né? Essa ultrassonografia, neste caso específico, ele pode estabelecer o diagnóstico. Mesmo que continue sendo necessária uma biópsia ou uma cirurgia com exame histopatológico para confirmar e realizar a cirurgia, se for o caso dessa paciente. Então foi o que a gente falou acima, né? Vai depender muito do histórico da paciente. A história de vida dela é extremamente importante para trazer uma série de definições. E o diagnóstico ele é pautado nisso também. Mas é claro que essas definições elas têm que ser muito bem estudadas, muito bem baseadas, junto com os exames de imagem, outros tipos de exame, para facilitar um resultado, né, e um diagnóstico acertado. Então, existem casos e casos.
Pode haver erros? Pode haver erros, sim ou não. Vai depender de muita coisa, né? Outra pergunta que foi feita também, que nós anotamos, foi: o nódulo pode não ser um câncer, já que há casos complexos, né? Mas um profissional experiente, ele consegue reduzir as chances de erro? A resposta da doutora Fabiana foi muito simples e objetiva, né? Que os casos complexos necessitam de condutas complexas, né? Olha, gente, é muito difícil, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o câncer de mama está também surgindo em mulheres muito jovens. Nós temos casos de meninas de 26, 27 anos, 30 anos com câncer de mama, né? E elas estão em momento fértil da vida, elas menstruam, elas não estão numa menopausa como uma mulher de 55 anos pode entrar, uma mulher de 60 anos. A história de vida é muito diferente. Então é muito necessário, sim, né, ter o profissional ter essa compreensão da história de vida, dos achados nos exames e ter a sensibilidade de, se houver alguma dúvida, de pedir a biópsia. Na verdade, para um diagnóstico bem acertado, o exame de biópsia é o exame que vai definir se vai dizer se é ou não um câncer de mama, se é um tumor maligno. Se a mulher tiver dúvidas, se ela ainda não tiver com o exame da biópsia em mão e tiver dúvidas, ela pode procurar uma segunda opinião. Mas isso tem que ser rápido. O câncer, infelizmente, ele não espera. Se for de fato um câncer, né? Tivemos algumas experiências também, alguns estudos de caso, histórias que pessoas tiveram seu diagnóstico tardio porque o exame não foi conclusivo, o médico, o profissional que atendeu, não buscou ter uma conversa melhor com esse paciente, um esclarecimento melhor com esse paciente, também não pediu o exame de biópsia e ficou apenas na questão dos exames de imagem. Que trouxe algumas características que teve erros na sua visualização, né? Pode acontecer daquela visualização, daquela massa que aparece, ficar irregular e o médico falar que é um câncer, e aí deixar essa paciente num estresse danado e de repente ela procura uma segunda opinião. E esse médico da segunda opinião pede ela uma biópsia e ali é constatado que não é um câncer. Isso já aconteceu, como também já aconteceu ao contrário, né? Do médico dizer que não é câncer e que não havia necessidade da biópsia e, infelizmente, 2, 3 meses depois, ela voltar nesse mesmo médico, o tumor crescido, ela com algum incômodo, bem mais do que antes que tinha, né? Ou as pacientes procurando uma segunda opinião e nessa segunda opinião descobrindo de fato que é um câncer de mama. E sendo assim, trabalhando com essa questão de um tratamento tardio, porque 2, 3 meses atrás já poderia estar fazendo um tratamento, né? É difícil. O estudo de caso que eu trouxe, ele é um estudo de caso verídico, óbvio, né? E mulheres que contaram para mim sobre essa questão do diagnóstico tardio, porque o médico disse que não era um câncer de mama, olhando apenas exames de imagem. A gente tem que correr atrás de uma segunda opinião e não demorar muito quando se trata de um câncer de mama, aliás, de um nódulo na mama, porque pode ser como não pode ser. Médico nenhum tem bola de cristal para dizer para o paciente que é um câncer de mama. Ele pode sim suspeitar ser uma coisa bem complexa como foi dito antes, né? E aí sim pedir para fazer uma biópsia para ter certeza dos fatos, né? Mas falar para uma paciente que não é, espera mais um pouco, vai depender muito da paciente. Se a paciente for relapse, ela vai esperar quanto tempo?
mais 6 meses? E se esse câncer não der sinais e sintomas nenhum de incômodo? E quando ela resolver voltar 10 meses, 1 ano depois, o tratamento vai ser muito mais difícil, né? E realmente descobrir que é um câncer, ela vai passar apuros, né? Então a gente tem que ficar muito atento, tá? Essa resenha é para ficar na pauta das empresas, viu? Foi muito esclarecedor o que a doutora Fabiana falou. Eu agradeço muito a vocês, gente, por vocês terem colocado também a experiência de vocês. Nós temos profissionais que passaram por essa situação dentro das nossas empresas clientes, parentes, amigas. Eu tenho pessoas conhecidas, né, que foi ao médico, o médico só olhou o exame de imagem e mandou para casa, falou que não era, depois aquilo começou a incomodar, porque sentiu que estava crescendo, um nódulo estava crescendo, quando voltou era um câncer de mama, porque pediu a biópsia, né? E realmente a falta da biópsia, dependendo do histórico da paciente, se ela é uma paciente jovem, não tem porquê demorar. Fazer biópsia é uma coisa muito simples, né? É muito melhor você passar por um incômodo de uma agulha sendo introduzida na sua mama do que você ter que fazer um tratamento mais complexo depois. Então vamos ficar atenta. Fiquem atentos ao corpo de vocês, à mama de vocês, ao que vocês sentem. Sente, tá? Sente. Sentir é melhor do que pensar às vezes. Sente. Vá ao médico. O médico só pediu exame de imagem. Você fez o exame, ele falou que não é. Se você ainda está com dúvida, e muitas vezes o paciente não quer confrontar o médico, vá num outro especialista e pede para ele dar uma olhada melhor e, se necessário, fazer a biópsia, tá? Porque é a biópsia que vai dar o resultado final de tudo que está acontecendo aí, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não, amanhã. Amanhã a gente tá indo, tá? Pra empresa. Eu faço a consulta lá. Tchau. Tchau. Desligando.